essa dúvida que recebi de um aluno. Professor, o senhor poderia me ajudar com um exercício de eletricidade? Por que nesse circuito aí não é um curto-circuito? Tem fio sem resistência em paralelo. Então, por que não tem curto-circuito? Este é um circuito clássico que você já deve ter se deparado com ele nos seus estudos sobre resistores e associação de resistores. E é muito comum acharem que por ter fio sem resistência já tem curto-circuito, e não é bem assim. Isso acontece porque durante o estudo dos resistores, das associações de resistores, a gente acaba guardando uma frase que é: fio sem resistência em paralelo provoca curto-circuito. Isso é perigoso porque a gente acaba esquecendo o real motivo daquilo que provoca o curto-circuito, que é elementos curto-circuitados não estão submetidos a uma tensão elétrica, não estão submetidos a uma diferença de potencial. A DDP nos terminais do elemento curto-circuitado, ela é igual a zero. Vamos lá então para o estudo deste circuito e para o entendimento do que realmente é um curto-circuito. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer aqui o seguinte, que nenhum desses dois fios sem resistência estão em paralelo com nenhum dos resistores. Isso já leva muitos alunos, quando se deparam pela primeira vez com esse circuito, a um erro. Para fazer esse estudo, vamos observar esses três resistores associados em série, que estarão representados aqui por essas três lâmpadas ligadas em série. Lâmpadas incandescentes, três resistores ligados em série. Vamos inicialmente verificar qual a diferença de potencial, a tensão elétrica, nos terminais da associação. Vou chamar de terminais A e B, e utilizando o voltímetro, vamos verificar essa tensão elétrica. Lembrando que voltímetros são dispositivos elétricos associados sempre em paralelo com o elemento que você queira verificar a tensão elétrica. Eu coloco o meu voltímetro aqui, coloco meu voltímetro no terminal B e vamos verificar qual a diferença de potencial. Olha lá, 125.1, 125 volts. Como a gente sabe, em uma associação em série ocorre uma divisão da diferença de potencial e a corrente elétrica é a mesma. Tanto é que se queima uma das lâmpadas, as outras deixam de funcionar. Como esses elementos são praticamente iguais, essa tensão elétrica vai dividir em partes praticamente iguais. Observem agora o que vai acontecer quando eu pegar um condutor, um fio com resistência praticamente igual a zero, colocá-lo em paralelo com dois dos resistores. Aqui no caso, eu vou pegar esse condutor e vou colocá-lo em paralelo com essas duas lâmpadas de baixo aqui. Poderia ser as duas de cima, eu vou utilizar as duas de baixo. Eu pego o condutor, ligo aqui, olha lá, coloquei esse condutor em paralelo com essas duas lâmpadas. O que aconteceu? Elas apagaram. Se elas apagaram, significa o quê? Que a tensão elétrica, que é a diferença de potencial nos terminais da associação, caiu para zero. Mas professor, por que realmente essas duas lâmpadas apagaram? Qual que é a explicação física para que essas duas lâmpadas não funcionem e aquela funcione? Pensem da seguinte forma. Vamos atribuir para o terminal A da associação aqui um potencial elétrico maior, como se fosse o positivo da rede elétrica, o positivo da fonte. E o B, um potencial elétrico menor, como se fosse o negativo da rede elétrica, o potencial menor da fonte. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com uma fonte de tensão alternada, a tomada da sala onde eu trabalho. Mas isso não vai interferir no resultado, não vamos entrar em discussão disso, o que é uma corrente alternada. Então vamos supor corrente contínua, potencial elétrico maior, potencial elétrico menor, o positivo e o negativo da rede. Quando eu conectei esse condutor com resistência praticamente igual a zero, eu trouxe esse potencial do ponto B para este ponto do circuito. Então, este ponto do circuito passou a ter o mesmo potencial elétrico daquele ponto. Então, na verdade, eu trouxe o negativo da rede elétrica da fonte de tensão para cá. E observem o que aconteceu. Estas duas lâmpadas em série estão conectadas em B em B. Não existe diferença de potencial elétrico. Numa linguagem mais simples, as duas lâmpadas estão conectadas somente no negativo da rede elétrica. Tanto é que se eu pegar o meu voltímetro, colocá-lo em paralelo, conectá-lo neste ponto do circuito, e naquele ponto do circuito ali, observem quanto que ele vai marcar? Zero. A diferença de potencial entre B e B é igual a zero. É óbvio, eu estou verificando a diferença de potencial entre o negativo e o negativo, ela é igual a zero. Agora, quando eu verifico a diferença de potencial entre este ponto e aquele outro ponto da rede, eu estou verificando a diferença de potencial entre A e B. Quanto? 124, 125 volts,
que é a DDP, a diferença de potencial da rede elétrica. Percebo que somente a lâmpada de cima está submetida a uma diferença de potencial a total da rede e aqui a diferença de potencial é igual a zero. É exatamente isso que nós chamamos de curto-circuito. Um fio ideal, um condutor sem resistência, ele traz o mesmo potencial elétrico para o outro ponto onde ele está conectado. Ele faz com que a diferença de potencial fique igual a zero e quem tiver conectado nesses dois pontos deixe de funcionar. Então, nós dizemos, simplificando, que um fio ideal, um fio sem resistência, conectado em paralelo, ele provoca um curto-circuito. Tanto é que, se eu quiser, eu posso vir aqui, colocar um dedo neste ponto e um dedo aqui. Eu não vou tomar choque, porque eu estou colocando os dois dedos, as duas mãos, em pontos onde não existe diferença de potencial elétrico. Finalmente, respondendo à dúvida do nosso aluno aí, por que a gente não tem aqui um curto-circuito? Vamos lá para a explicação? Da forma que está aqui representado, percebam que eu trouxe este ponto aqui, ó, este fio, né, sem resistência, ele traz o potencial B para cá. Então, esses dois resistores em série estão submetidos a uma diferença de potencial igual a zero. Isso aqui é um curto-circuito, então somente esse resistor funciona. No circuito proposto aí, que gerou a dúvida no aluno, perceba que tem um segundo condutor com resistência igual a zero, que está deslocando um potencial de um dos terminais para um outro ponto do circuito. Então, vamos lá. Esse fio aqui sem resistência, ele pega o potencial elétrico desse ponto, que é o A também, né? E traz ele para cá. Aquele condutor ali, ele pega o potencial elétrico desse ponto, que é o B, e traz ele para onde? Para cá. Então, percebam que este resistor está ligado em A e B, conectado entre A e B. Este entre A e B e aquele também entre A e B. Os três condutores estão submetidos à mesma diferença de potencial entre A e B. É por isso que quando a gente pega esse circuito aqui e joga na chamada regrinha do varal e vai redesenhar esse circuito, aparecem três condutores ligados em paralelo. Vamos para a prática disso? Olha o que eu vou fazer. Vou pegar um segundo condutor sem resistência, ok? Vou conectá-lo em A e colocá-lo neste ponto aqui do circuito. Olha lá, o que vai acontecer? Este condutor, esse segundo fio sem resistência, pegou o potencial elétrico do ponto A e trouxe ele para cá. Na verdade, eu trouxe o positivo para cá. Então, vamos lá. Onde que está conectada a lâmpada de cima? A primeira aqui, entre A e B. Essa outra, entre A e B. Essa outra, entre A e B. Os três resistores, as três lâmpadas conectadas entre A e B. As três recebendo a mesma diferença de potencial. Os três resistores ligados em paralelo. Vamos verificar, atenção em cada uma. Olha lá. A primeira, 124 volts. A segunda, olha lá, 124 volts. E a terceira lâmpada, 124 volts, ok? Então tá aí a explicação. Então tomem muito cuidado. Não é porque a gente tem um condutor num circuito elétrico sem resistência que ele vai provocar um curto-circuito. Deixe nos comentários aí se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema e caso você tenha alguma questão aí que você esteja com dificuldade, mande que eu terei o maior prazer em poder te ajudar. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.